Ok, então vamos lá, vamos falar sobre os tipos de marcações. Eu vou começar aqui de novo para quem não estava vendo a minha tela, tá? Nós temos dois tipos de marcações, onde a gente pode considerar uma liquidez, né? Essa liquidez ela é marcada nas extremidades dos pavios, e a gente tem ali o tipo de liquidez de compra e liquidez de venda. Essa liquidez, a gente sempre vai considerar a captura dela quando a gente estiver trabalhando ali o operacional de fluxo, né? Então, dentro do operacional de fluxo, a gente tem que considerar alguns padrões de velas, e esses padrões que eu mais trabalho no gráfico, né, são essas velas aqui. A vela de força, a vela de absorção e o negação vírgula força. Além dos padrões de vela, a gente tem que ter um gatilho de entrada para poder validar a nossa operação. A gente só vai entrar naquela operação se tiver o gatilho, e esse gatilho é o puro de vela. E o puro de vela é exatamente o quê? O retorno do preço nos 50% da vela anterior. Então, como eu estava explicando aqui em relação a um padrão, negação vírgula força, para a gente fazer uma operação acreditando ali na continuidade desse movimento, ou seja, com uma compra, a gente precisa aguardar o retorno do preço nos 50% do corpo da vela anterior, né? Então, o momento exato que a gente ia fazer a nossa operação é quando essa vela aqui, ó, com movimento volátil, desce um pulo de vela nos 50% e a gente entraria com uma compra. A vantagem da gente esperar o pulo de vela é que a gente não precisa acertar o fechamento desse candle. Ele não precisa ser de alta ou necessariamente tem que ser de baixa. Ele só precisa fechar acima do meu ponto de entrada. Já quando a gente... Pessoal, um rabisca... Foda, cara. Pessoal, quando a gente tem o retorno do preço nos 50%, a gente só precisa que ele feche acima do nosso ponto de entrada para ter uma operação vitoriosa. Quando a gente trabalha em operações onde a gente pega a nossa entrada de abertura, a gente precisa ter uma confluência, né, que seria a combinação de padrões perfeitos para poder pegar a próxima vela exatamente no seu nascimento. A desvantagem é que, nesse caso, a gente tem que acertar a cor da vela. Ou seja, se eu pego uma operação no nascimento da vela seguinte, ela teria que fechar verde, certo? Se eu peguei aqui uma compra, ela tem que fechar de alta. Se ela fizer esse movimento e fechar abaixo da abertura da vela anterior, a gente toma aqui um loss porque ela fechou uma vela de baixo. Então, por isso que eu sempre falo com os alunos, sempre aguarde um puro de vela para a gente ter uma assertividade maior no operacional. Agora, aonde que essas liquidez elas precisam estar posicionadas? Nós temos dois tipos de liquidez. A liquidez de indução e também a liquidez alvo, tá? Então, como que a gente vai considerar? A liquidez de indução, ela fica exatamente nas zonas intermediárias, ou seja, entre os extremos do gráfico. E a nossa liquidez alvo, ela aparece nas nossas zonas principais. Em relação a filtro, né, para a gente aumentar a nossa assertividade, a gente precisa de renovação de pavio, velas aumentando de tamanho, para a gente trabalhar o fluxo a favor de atingir o nosso alvo, que seria uma liquidez de compra ou uma liquidez de venda. Um outro tipo de marcação que a gente vai trabalhar também são as proteções, tá? Então, mesma coisa da liquidez, nós temos proteção de compra e nós temos a proteção de venda. Qual operacional que a gente vai trabalhar em proteções? Pessoal, retração ou reversão. Então, aqui a gente já vê que na liquidez a gente trabalha com fluxo, e quando a gente tem um posicionamento de compra ou venda, que a gente chama também de proteção, a gente vai trabalhar acreditando na retração do preço, e quando houver um travamento, a gente entra a favor da reversão. Os padrões também vão mudar, né? Então, aqui a gente tem que identificar uma fraqueza do movimento, que seria uma limitação em 3, que indica uma reversão, final de movimento, candle mãe, ou até uma distorção. O candle de distorção, ele é muito forte quando ele está localizado dentro da proteção, porque a gente tem uma confluência. A gente tem 50% do pavio passando a leitura de retração, mais o posicionamento, seja de compra ou de venda, depende se estiver trabalhando no topo ou no fundo, a favor da nossa operação, acreditando que o preço, de fato, ele vai retrair, tá? Como gatilho de entrada, se a gente estiver considerando ali uma oportunidade para retração, tem que ter o pulo de vela na zona, lembrando que a gente sempre trabalha no primeiro retorno do preço. Deu o primeiro pulo de vela, caso o preço retorne naquela região, a gente não vai mais operar naquela marcação, tá? Sempre no primeiro toque. Pessoal, não rabisca a tela, não. E em caso de travamento, a gente trabalha com a reversão, tá? Travou dentro da zona, candle seguinte nasceu, a gente já pega de abertura acreditando que o preço ele vai fazer um movimento de reversão.
Então, pessoal, o microfone não está off, não, porque tem gente que está ouvindo, ok? As proteções, elas são só válidas em zonas principais, né, nas extremidades. Então, a gente não trabalha proteção em zonas intermediárias. E, como filtro, a gente precisa das velas diminuindo de tamanho e sem a renovação dos pavios, seja de máxima ou de mínima. Pessoal, aqui a gente tem três cenários, né, de topo. Então, como que a gente faz essas marcações em topo? Coloca aí no chat para mim o que você marcaria no topo 1, no topo 2 e no topo 3. Coloca aí, pessoal, no chat. Marcaria uma liquidez, uma proteção. Tem uma pegadinha aí, hein? Já vi que tem gente que caiu na pegadinha. Isso aí. Para quem colocou liquidez no terceiro topo, não tem nada lá, tá? Tem um comando anulando aquela liquidez. Muito bom, pessoal. Isso mesmo, ó. No primeiro aqui a gente tem uma liquidez de compra, tá? Então a gente faz uma marcação com uma única linha. Essa marcação é sempre em direção do preço atual. No segundo, nós temos uma proteção. Por que que a gente tem a proteção? Porque a vela que reverte o movimento, ela supera a máxima da vela anterior. Tá? Então, aqui a gente tem o posicionamento dos vendedores. E no terceiro exemplo, aconteceu ali um comando que anula a liquidez da vela anterior. Então, nesse caso, a nossa marcação, para quem gosta de colocar alguma identificação no gráfico, é puxar uma linha para trás. Ou seja, eu não tenho um alvo ali a fim de projetar as minhas entradas acreditando no fluxo, ou então acreditando ali numa possível reversão ou retração. Já aqui no fundo, né, a ideia é a mesma. Aqui no primeiro exemplo, a gente trabalha uma região de proteção. Então, aqui a gente tem uma vela que reverte o movimento que supera a mínima da vela anterior. No segundo exemplo, nós temos uma liquidez de venda a ser capturada. Então, aqui no exemplo 2, a gente vai trabalhar o fluxo de vela, acreditando em venda. No primeiro exemplo, a gente trabalha com compra, acreditando em retração ou reversão. E no último exemplo, nós temos aqui um comando de alta que anula a liquidez da vela anterior. A gente joga essa linha para trás. Então, as marcações, elas são simples. Vocês precisam identificar o pavio da vela que você vai marcar. Superou da vela anterior, proteção. Não superou, a gente tem ali uma liquidez a ser buscada. Pessoal, não existe liquidez de compra em mínima de velas verdes, tá? Guardem isso, porque tem aluno que faz marcação acreditando que ali tem uma liquidez de venda, uma vela de alta e não tem. Venda, a gente marca em velas vermelhas, né, no caso a liquidez, e liquidez de compra marca em velas de alta, velas verdes, tá? Agora, falando das marcações em zonas intermediárias, né, até então a gente estava dando exemplos ali das extremidades, então agora a gente vai considerar aqui o que acontece no meio do gráfico, entre um topo, entre um fundo em destaque. Aqui a gente tem as liquidez, que a gente vai considerar essas regiões como induções. Essas induções nada mais é que liquidez na qual a gente vai projetar o preço a fim de buscar o nosso alvo. Então, aqui a gente tem o alvo, para eu empurrar o preço a fim de chegar nesse alvo, está muito distante eu pegar uma compra aqui. Mas como tem uma liquidez mais próxima, o primeiro alvo, que no caso a indução seria esse, para depois o preço vir buscar essa mais distante. Então, eu consigo pegar mais operações, consigo pegar uma entrada. Se me der o gatilho aqui, depois que essa vela se aproximar do meu ponto principal, que seria a extremidade, aí eu consigo trabalhar ali mais uma compra. Vamos supor que essa vela termine dessa forma. Peguei aqui uma compra. Agora o preço ele está bem mais próximo de onde? Dessa próxima liquidez aqui, ó. Ou se estiver dentro dos meus filtros gatilhos de entrada, eu consigo trabalhar mais uma oportunidade de entrada aqui. Agora imagina que eu não tenho essa indução. Deixa eu apagar essa linha aqui, ó. Faz de conta que não existe essa indução. Para eu pegar uma compra projetando o preço aqui em cima, está muito distante. O preço ele pode muito bem fazer uma correção, formar nova liquidez aqui, ó, para depois ir buscar aquele alvo. Então, a indução vai nos auxiliar nisso. O alvo está muito distante, eu vou projetando nas zonas intermediárias
até chegar no meu objetivo final, que seria ali as extremidades. Além dessa liquidez de compra, eu tenho também uma liquidez aqui de venda. Tenho aqui uma indução, tá? Aqui eu anulo esse fundo porque eu tenho um comando, e para eu validar essa indução aqui, eu teria que ter um alvo para identificar aonde o preço está indo buscar. Se esse daqui fosse o meu último fundo e eu não tivesse uma liquidez de venda, não faria sentido eu projetar o meu preço aqui nessa indução, porque ele está induzindo para onde? Se eu não tenho uma zona principal, tá? Então, fique atento a esses detalhes, para não tomar loss buscando uma liquidez e depois não saber o porquê. Se não tem alvo, não existe ali uma indução para você validar uma operação de fundo. Pessoal, até aqui dúvidas? Coloca aí no chat que depois a gente vai para o gráfico. Não, Vinícius, se você não tem um alvo, não existe indução, porque a pergunta, né, você está induzindo para onde? Eu vou ver para você aqui, João, a escolha do gráfico. Vou te mostrar qual que é o gráfico ideal, tá? Movimentos acentuados. Eu diria, né, que não teria uma indução, porque o preço ele já buscou essa região, ó. Vou puxar uma linha aqui, ó, já tem a presença do preço. Ou seja, a partir do momento que o preço busca a ponta do pavio, já fez a captura daquela liquidez. Então, não tem mais por que você marcar. Você só vai marcar aonde não teve o retorno do preço. Ô, Vinícius, essa aula a gente vai focar só nas marcações, tá? Não vou falar sobre padrão, não. Sim, as marcações, ô Fabrício, quando é liquidez, é na ponta do pavio. Se for proteção, aí a gente vai pegar, por exemplo, deixa eu pegar uma proteção aqui, não tem proteção, mas você pegaria, tipo, fechamento da vela, abertura da vela, mais a ponta do pavio. Mas a liquidez é só na extremidade mesmo. Ô, Érica, o gatilho de entrada está muito ligado à movimentação da vela. Você tem que identificar uma vela com movimento rápido, né, aquele sobe e desce, porque quando ela faz esse movimento, ela está demonstrando para você que a chance de retrair é muito grande. Fez um movimento diferente disso, um movimento lento, está demonstrando força. Então, você não entra com o movimento lento, porque ela não vai retrair, ela vai continuar o seu movimento ali, ela pode te dar um loss, tá? Então, em caso de retração, somente com o pulo de vela. Pessoal, mais alguém? Sim, funciona em OTC. Tem aluno que só opera OTC, tá? Porque trabalha de dia, só consegue operar no final da noite, então opera só no OTC. OTC perfeito, eu gosto muito de operar OTC, ainda mais na Cotex, que no OTC paga mais, né? Se eu for operar na Cotex, o mercado aberto, o payout é 80%, 82%, só se tiver muita confluência mesmo para estar trabalhando lá. Pessoal, eu abri aqui, que é o mercado aberto, né? A gente consegue olhar aqui no TradeView. A maioria das pessoas operam o mercado aberto, por mais que o operacional funcione em OTC. Então, eu vou espelhar aqui para vocês darem uma olhada. Como que eu faço essas marcações? Sim, o Piout é muito bom. Ah, o Gustavo só opera OTC. Pessoal, vamos lá. Como que a gente escolhe o gráfico, né? Foi a dúvida, se não me engano, do João. A gente tem que identificar a movimentação, tá? Olha só, movimentos acentuados. Como que eu sei que esse movimento é acentuado? A gente tem que olhar a forma como o preço reage após uma reversão. Então, olha só, movimento de alta, fez um movimento aqui que demonstrou fraqueza dos compradores, deixou esse pavio, a venda começou a entrar e olha a reação do preço, movimento acentuado, tá? A gente tem aqui movimento em V. Novamente, reversão do preço, movimento forte, olha onde o preço veio parar, aqui em cima.
mais uma zona forte para poder trabalhar, e aqui a gente tem toda essa movimentação de baixa. Esses são os pontos que a gente vai trabalhar como zonas principais. O que não seria uma zona principal? Você considerar aqui esse topo. Olha só como é que esse topo é curto. Veio daqui até aqui. Não é um movimento forte, diferente desse que faz todo esse movimento aqui de queda, demonstrando uma agressão. Então, para fazer as marcações, é bem simples. A gente vai pegar as ferramentas que estiver na plataforma, independente se é Cotex e que, tanto faz, e vai olhar para o preço atual. Então, aqui no meu preço atual, tudo que estiver acima, eu vou marcar como liquidez de compra ou proteção de venda, e tudo que estiver abaixo, eu vou marcar como liquidez de venda ou proteção dos compradores. Então, vamos começar aqui do topo, né? A gente pode ver que existe aqui uma liquidez de compra. O pavio está muito próximo, eu não gosto de marcar assim quando está muito perto, tá? Mas ainda não buscou ali. E eu posso também colocar uma região mais acima, que aqui seria mais uma liquidez de compra, né? Então, esse alvo aqui, ele acaba virando uma indução, e aqui é a minha zona principal, porque esse topo ele está superior a isso que a gente fez a marcação. Depois que eu marco as minhas extremidades, eu vou procurar oportunidade de entrada nas minhas induções. Então, vamos ver se eu tenho aqui uma indução. Eu tenho aqui um pavio de alta, né, de uma vela verde, não tem um comando anulando, então aqui seria mais um alvo, onde o preço poderia vir buscar, para eu estar fazendo uma operação. Aqui abaixo eu não vou considerar, porque existe ali um comando, então aqui, ó, eu não marco essa indução, porque logo em seguida teve um comando, então eu não vou traçar minha linha aqui como uma zona intermediária, acreditando que existe uma liquidez de compra, tá? Aqui abaixo também tem um comando, então eu não vou marcar, essas seriam as minhas marcações acima do preço atual. Quando eu olho na parte inferior do gráfico, ou seja, no fundo, eu já identifico de cara que também tem um comando de alta. Então, nessa situação aqui, eu não vou considerar uma liquidez de venda, e eu vou colocar essa linha para trás. Só para sinalizar que ali eu não tenho nada a ser capturado. Se eu não tenho nada a ser capturado, não faz nem sentido eu marcar aqui induções, tá? Não faz sentido eu marcar a mínima dessa vela aqui, porque eu estou induzindo o preço para que região, se eu não tenho aqui na minha extremidade uma liquidez dos vendedores. Depois que eu passo essas marcações, o próximo passo é esperar o preço buscar essas regiões, considerando tudo aquilo que eu falei no início da aula, né? Velas aumentando de tamanho para o fluxo, padrões de continuidade, renovação de máxima, aguardo o gatilho de entrada para a gente projetar o preço nessas marcações. Se iniciar ali o movimento de baixa, a gente tem que aguardar o preço formar novas zonas para a gente atualizar a marcação, né? Pode ir muito bem, ó, movimento de baixa, e depois de buscar aqui embaixo, o próprio movimento que ele faz, ele pode formar para a gente oportunidades de entrada, visto que ele pode ali ter alguma liquidez que ele pode formar para a gente poder pegar uma operação, tá? Então, é bem simples as marcações, é questão de prática mesmo, todo dia abrir o gráfico, escolher o gráfico certo para poder marcar, e isso aqui não vai mudar, são linhas na ponta do pavio que a gente considera liquidez, e quando for uma proteção, a gente pega ali exatamente fechamento da vela e pavio, ou abertura da vela e pavio, para marcar a zona. Comando de alta, ele tem como função anular a liquidez da vela anterior, tá? Então, aqui a gente tem um comando, essa vela aqui. Eu não vou fazer a minha marcação de liquidez nessa mínima, dessa vela vermelha, e vou jogar uma linha para trás, sinalizando que ali eu não tenho nada a ser capturado. Não, aqui não tem proteção. Aqui, simplesmente, você não marca nem proteção nem liquidez, porque teve um comando, então é uma região na qual você não vai considerar como uma região de proteção do preço ou liquidez a ser capturada. Simplesmente não faz nada. Joga a linha para trás, espera o preço desenvolver, que ele mesmo vai formar novos fundos, novos topos, para você ir atualizando a marcação. Ok? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguém com a mão levantada. Pode fazer, Adriele. Vê se você consegue desativar o seu microfone aí. Não, Marcela, deixou o pavio pequeno, não é comando, tá? Comando é não deixa exatamente nada. Adriele, pode perguntar, tá?
Proteção aonde, Adriele? Aqui parece que é uma proteção, mas o preço ele não chegou a tocar no pavio, tá? Deixa eu aumentar aqui para você ver. Tá vendo? Não teve o toque. Então aqui a gente tem liquidez, tá bom? Aqui não é proteção. Mais alguém, pessoal? Exemplo do pulo de vela? Vamos ver se essa vela aqui vai dar o pulo, né? Mas é um movimento volátil. Vou desenhar aqui para você. Pulo de vela é isso, ó. Movimento volátil, dá um pulo em determinada região, que pode ser uma proteção, uma região ali de, por exemplo, 50% do pavio de uma distorção, para poder fazer a entrada. E aí, pessoal? Renato, acabei de explicar sobre o comando, expliquei duas vezes ele, mas ele só tem a função de anular a vela anterior, tá? É uma vela que não deixa pavio de reversão, somente de retração. Mais alguém, pessoal? Quando se cria três velas em zonas principais, como funciona? Nem eu sei te dizer, não entendi a pergunta. Como assim, forma três velas na zona principal? Não entendi. Se for para baixo, é compra na vela verde? Pessoal, as perguntas tenta reformular um pouquinho melhor para eu entender, porque senão eu não consigo responder. Tá? Como assim, se for para baixo, é compra na vela verde? Não entendi. Mais alguém, pessoal? Pessoal, então vou encerrar a aula, tá? Agradeço aí a presença de todos. O objetivo era exatamente esse, tirar dúvidas sobre as marcações. Espero que ficou aí bem claro para vocês, tá? E agora a gente se encontra na próxima aula, que vai ser no dia 16 do 10, no horário de 9 horas, tá bom? Até a próxima.